Bom, pessoal, vamos dar início então à nossa primeira aula do curso de osciloscópio digital na manutenção. Esse curso é em vídeos, tá? Em vídeos de HD, 720p, em alta resolução, disponíveis 24 horas por dia, tá? No nosso site vocês recebem uma senha, um login e senha e uma senha para assistir os vídeos. Vocês podem assistir quantas vezes vocês quiserem esses vídeos durante as 24 horas. Vocês podem assistir quantas vezes vocês quiserem, tá certo? Até aprender, né? Como diz a Libertário, até aprender, certo? Nós estamos com preço de lançamento aí, pessoal, vocês que não se matricularam ainda, né? Vocês vão ter uma ideia de como vai ser o curso. Nós vamos fazer uma apresentação agora de como vai ser o curso, tá? Vamos dar algumas dicas para vocês terem interesse de fazer. É um instrumento muito importante, tá? Um instrumento que se utiliza na bancada de grande importância, certo? Para quem não conhece ainda, nós temos também cursos de notebook, tá? Nós temos cursos online de notebook. Online que a gente fala são cursos em vídeo, tá certo? Que estão disponíveis 24 horas por dia na internet. Cursos de rebaling, retrabalho com BGA e circuitos SMD, tá? Como fazer o rebaling, essa coisa toda. Curso de eletrônica analógica digital, que está em andamento, curso também em vídeos de alta resolução, com professor em sala de aula, quadro negro, né, que a gente chama quadro negro, é quadro branco, né? Projeção e tudo mais, tá? E um curso de equipamentos de bancada também, que nós temos um curso de equipamentos de bancada muito interessante para quem ainda não tem muita experiência com os equipamentos, multímetro, capacímetro, capa-cheque, né? Vários equipamentos, osciloscópio, nós falamos um pouco de osciloscópio nesse curso também, tá certo? Mas e frequencímetro, mais básico. Esse curso de osciloscópio agora, que essa é a primeira aula, tá? Esse curso de osciloscópio, ele é um curso mais específico, né? Onde nós vamos falar de vários detalhes do osciloscópio, como utilizar ele na manutenção, em várias etapas da manutenção, tá? Então, vocês ainda que não se matricularam, aproveitem, tá? O preço de lançamento está em R$350, você pode pagar em 3 vezes sem juros, ou pagar no seu cartão com juros até 18 vezes, depende da sua operadora de cartão, tá certo? Então, vamos iniciar a nossa aula. A gente tem que fazer uma propagandazinha antes, né, para o pessoal conhecer, tá? O chat está aberto, vocês podem fazer perguntas também durante a aula. Na medida do possível, eu vou respondendo a vocês, tá certo? Então, nossa primeira aula vai ser uma aula de apresentação do curso, tá? Como ele é uma aula aberta, nós abrimos essa aula para o público, tá certo? Para que vocês que ainda não se matricularam venham a conhecer o curso, venham a conhecer um osciloscópio, saber para que serve, para que não serve esse equipamento. Não é um equipamento caro hoje em dia, tá? Nós temos equipamentos desse aí, vendidos até R$990 aí na internet, certo? Exatamente esse que está aqui na tela é um Tektronix de alta tecnologia, tá? Esse osciloscópio aqui é um Tektronix de alta tecnologia, certo? É o TBS 1052. Ele está sendo vendido, eu comprei ele a R$1.055, com frete grátis, quer dizer, não é um equipamento caro, tá? Ele facilita tanto a sua manutenção na bancada, ele facilita tanto a gente na bancada, que vale a pena investir esse dinheiro. Logicamente, vocês têm que ter um curso, né? Vocês têm que saber utilizar o osciloscópio, saber como utilizar e para que serve, aonde medir, senão não adianta nada, né? Para isso está servindo. Por isso eu estou colocando esse curso. Houve muitos pedidos, tá? Com que eu fizesse um curso sobre osciloscópio na manutenção, com notebook, televisão, essa coisa toda, para que vocês pudessem utilizar. Tem muitos colegas que já têm, que me falam sempre: ah, eu já tenho osciloscópio, mas está aqui na prateleira só para bonito, eu não sei, nunca consegui mexer com ele, né? Então, façam esse curso, se matriculem no curso, que vocês vão gostar. Vocês vão aprender realmente como trabalhar com osciloscópio, como usar ele na manutenção. É um curso que eu não vou me aprofundar em projetos, nem em detalhes de sinal e essa coisa toda não. Vai ser um curso mostrando como você utilizar, quais são os controles, quais são as funções, os cursores que ele tem, como utilizar ele na manutenção, o que você pode fazer, o que vai lhe facilitar na manutenção, tá? Que é o que interessa mais a gente,
né? É o que interessa mais a gente, que somos técnicos de manutenção. O que interessa mesmo é a gente saber utilizar o osciloscópio e nos ajudar na manutenção. Fiz até uma aula demo, acho que vocês já viram aí no meu canal do YouTube, né? Rômulo Filho, tá? No canal do YouTube tem lá uma aula demo, aula demonstração, que eu falo como utilizar ele, por exemplo, numa placa de fonte, né? Uma placa de inverter, quer dizer, de acendimento de lâmpadas num televisor, né? A televisão LCD. Ali, se o técnico estivesse trabalhando realmente só com multímetro, tá? Ele levaria umas 2 horas ou 3 horas, talvez, para identificar o defeito, e talvez nem conseguisse identificar. Eu fiz uma aula completa, tá lá no curso. Vocês se matriculando, vocês vão ter acesso a essa aula, né? Uma aula com um vídeo feito bem extenso, mostrando ponto a ponto dessa aula demo aí, né? Com uma placa de inverter, mostrando as facilidades que o osciloscópio nos dá, né? E como a gente consegue em 15, 20 minutos, às vezes, identificar o defeito, sem ter que colocar soldador, sem ter que colocar estação de ar quente, essa coisa toda na placa, né? Sem precisar várias situações que você sabe que você colocando ferro de soldar, tira a peça, coloca a peça, você pode vir a causar um defeito pior, né? Ou até danificar essa placa, porque são circuitos SMD, circuitos delicados, né? Então é interessante você aprender a usar um equipamento que lhe dê como se fosse um raio-x, né? No caso aí, você está sabendo o que está acontecendo na placa. Se aquele sinal realmente está normal, se aquele sinal tem deformação, se existe ruído, né? Se a tensão ali está correta, né? Porque o osciloscópio ele vai pegar, vocês vão ver daqui um pouco, eu vou falar sobre isso. Ele pega tanto a tensão RMS, quanto a tensão pico a pico, quanto a tensão em média, que a média você pega no seu multímetro normal, né? Ele também lhe dá essa opção, você escolhe, né? Você vai ver no curso, no andamento do curso, eu vou mostrar como é que se coloca todos esses parâmetros na tela, aqui nessa tela de LCD, tá? Aqui nós temos os parâmetros na tela de LCD que dá para você ver tudo direitinho, certo? Então, eu acho que vamos adiante para vocês verem aqui. Eu mudei a tela aí, pessoal. Quem não está vendo aí, eu mudei a tela, tá certo? É conteúdo do curso agora, tá? Então, nós vamos ter nesse curso uma apresentação do osciloscópio digital, né? Logicamente precisa se apresentar, porque tem muitos alunos realmente que não conhecem o osciloscópio, não sabem nem o que é, né? Então, que estão fazendo o curso e querem aprender, querem ver o aparelho, né? Querem ver como é que liga, essa coisa toda, quais são os controles que tem. Então nós vamos fazer uma apresentação do osciloscópio, que será a nossa primeira aula, tá? Depois nós passaremos para os controles verticais e suas funções, controle horizontal e suas funções, o trigger e suas funções, tá? A função amplitude de um sinal, a função frequência, período e largura de pulso de um sinal, muito importante, tá? Que vocês precisam saber trabalhar isso aqui para reconhecer o sinal, ver se o sinal não está deformado, se o sinal está com amplitude correta, essa coisa toda, né? Gravação no arquivo de imagens dos sinais, tá? Pegar aquele sinal que você captou, tá certo? Gravar num arquivo para posteriormente você fazer comparações com uma placa defeituosa que chegue na sua bancada, uma placa igual, né? Defeituosa, às vezes com o mesmo defeito, e você possa comparar então um sinal bom com aquele sinal que está na placa que você está fazendo a manutenção, tá certo? Então, com essa comparação é muito interessante, que você pode ter um notebook, né? Um notebook, gravar vários sinais da placa desse notebook, certo? Por exemplo, um DV4, né? Então, conforme você vai recebendo essas placas iguais, né? Na sua bancada, você tem aqueles sinais para comparar. Você pode ler aqueles sinais, tá? Que nós vamos ter uma aula somente sobre isso, como você faz para ler esse sinal, né? Colocar na tela do computador ou na tela do osciloscópio e fazer comparação com a imagem que você está captando na hora, na placa, tá? Então isso é muito interessante. O osciloscópio digital nos dá uma facilidade imensa na manutenção, tá? Aqueles que acham que o osciloscópio é um equipamento complicado, realmente ele é um pouco difícil. Você precisa saber um pouco de eletrônica, você precisa saber um pouco de sinais, né? Ver se realmente os sinais, o que é uma senoide, uma onda quadrada,
saber se a onda é triangular, né? Saber se a onda está perfeita ou não, essa coisa toda a gente vai dar, né? Durante o curso a gente vai mostrar diversas formas de onda, tá? Para vocês irem guardando e vocês vendo como a gente procede na manutenção, tá certo? Nós já temos até uma aula gravada, que eu fiz uma aula com a televisão, que a cliente já até levou, então eu fiz essa aula nessa televisão para a pessoa ver como ver os sinais PWM de acendimento das lâmpadas, CCFL, que dá muito problema, e geralmente o técnico tem a tendência, né, de condenar os transformadores de alta, ou condenar o circuito integrado PWM, ou condenar diversas etapas da placa inverter, e não está vendo o sinal, não está vendo o que está acontecendo. E realmente nessa aula vocês vão ver que o defeito está na deformação na forma de onda, PWM, que entra no gate do MOSFET, né? A onda, são dois MOSFETs que trabalham em conjunto, tá certo? E um dos MOSFETs estava queimando, você ligava a televisão, ele queimava, tá? Então você vai ver que a forma de onda, as deformações que existiam na forma de onda. E o técnico ali que não tem um osciloscópio, o que acontece? Ele não sabe o que está acontecendo, tá certo? É a mesma coisa que um médico ortopedista, que o cara está com a perna quebrada e ele não sabe, se ele não tirar um raio-x da perna da pessoa, ele não vai saber quantas partes está quebrada, onde está quebrado, como está a situação do osso, né? Então o osciloscópio é como se fosse, né? Estou fazendo assim um parâmetro assim, mas a verdade é essa. Com o osciloscópio você está vendo o sinal, sendo amplificado, ou está sendo o sinal que entra, o sinal que sai ali naquele componente, naquele transformador, né? E você vê se ele está amplificando normal, se ele está amplificando com ruído, com deformação na forma de onda, né? Então tudo isso são causadores hoje, né, dos circuitos integrados, nas placas multilayer, tá? Esses sinais deformados ou com ruído, né, eles são os maiores causadores de defeitos em notebook, televisões LCD, equipamentos de som, celulares, tablet, tá? Então uma deformação qualquer no sinal, um driver, um transformador driver ruim, um transistor driver ruim, um capacitor com ESR alto, né, não vai fazer aquela filtragem, tá? Ou então ele vai deixar passar pequenas partes do sinal PWM que vem do CI PWM, que vai alimentar um circuito, né? Então o que acontece? Você não sabe. Sem o osciloscópio você não tem ideia. Você está fazendo a manutenção, você está cego. A verdade é essa, tá? O multímetro é interessante, é muito legal, tá certo? Sem ele você não faz nada também. É um outro equipamento muito interessante. Mas o osciloscópio ele também serve como frequencímetro, né? Ele serve como multímetro, é um voltímetro, que na verdade ele é um multímetro, ele é um voltímetro, tá certo? Que te pega toda a faixa de RMS, pico a pico e média, que o seu multímetro não vai dar. O seu multímetro vai dar somente a média, né? Para você ter o RMS, que é a tensão real, né? Você teria que ter um multímetro caro, que custa na faixa R$800, R$900, quase o preço do osciloscópio. E você tendo um osciloscópio, você não precisa de frequencímetro, tá? Porque você vai ver que você tem a frequência, você tem o período, você tem a largura de pulso, você tem a tensão, pico a pico, tem a tensão RMS, tem a tensão média, você tem tudo, tá? É um equipamento extremamente versátil, pessoal. Então eu sempre digo para os meus alunos: eu tenho medo, professor, eu tenho medo de gastar tanto dinheiro e não conseguir me adaptar, ou não conseguir utilizar o equipamento. Para isso nós estamos fazendo esse curso, né? Para isso tem esse curso aqui. Vocês fazendo esse curso não está caro, está R$350, o curso não está caro, tá certo? Você pode pagar em 3 vezes, sem juro, até 18 vezes, dependendo do seu cartão. E você vai ter aí por um período de tempo, 24 horas por dia, você pode assistir quantas vezes você quiser esses vídeos e treinar, e pegar o seu osciloscópio, treinar e fazer tudo isso, tá? E você vai ver que você leva muito pouco tempo para consertar as placas, certo? Nós vamos falar sobre manutenção de notebooks, tá? Os defeitos encontrados em notebook, né? Leitura de BIOS, clock, LVDS, sinais LVDS, sinais RGB, né? Vários sinais dentro do funcionamento do botão, do power, várias coisas que você pode ver com o osciloscópio, você vê a forma de onda, você está vendo aquilo que está acontecendo
no coisa. Por exemplo, você pode verificar, o processador manda uma palavra, né, de 8 bits para um CI PWM de core, dizendo qual é a tensão que ele quer, tá certo? Então você vai com o osciloscópio, você consegue pegar todos os pinos, né, dos bits da palavra, né, e ali então você vai no datasheet do CI PWM, por aquele código que você tem ali, aquela palavra que você tem, binária, e você vai ver qual é a tensão que o processador está pedindo. Tá certo? Por exemplo, um i3 pede 0,875 milivolts de core, né? Então ele tem uma palavra específica lá que ele manda. Se você botar um i5, que é 0,865 milivolts, ele já tem outra palavra que ele pede, é o mesmo CI. Né? Se você botar um i7, já é outra palavra com outra tensão de saída. Então, isso aí você consegue ver com o osciloscópio e você não consegue ver com os outros equipamentos. Tá certo? Porque os outros equipamentos vão te mostrar a média. Tá? E o osciloscópio, na verdade, ele mostra como está o bit, né? Qual é a tensão de bit em milivolts mesmo, que o processador manda em milivolts, às vezes é 1, alguma coisa, ou então em milivolts. E fica difícil você ver isso no multímetro. Então o osciloscópio serve para muita coisa. Você não precisa, você pega uma placa eletrônica, pode ser de televisão, seja o que for, e você não tem necessidade de estar colocando soldador e tirando peça e trocando peça e fazendo aquela loucura, que isso aí vai levar um tempão de bancada, muito trabalho, tá? Que um osciloscópio você vai desde o início, pegando aqueles sinais, comparando aqueles sinais com aquele banco de dados que você tem, ou se você não tem, você já sabe onde pegar, vai medindo aqueles sinais, vendo se os sinais de clock, se o clock da Multi-IO, né, 32.768 kHz está ali presente, se a forma de onda tá bem certinha, né, que é uma senoide, tá certo? Você vai lá no 25 MHz ou no 14 MHz, tá? Ou vai no CI gerador de clock, né, da notebook, tem várias clocks ali que manda para o processador, que manda para PCH ou Ponte Norte, né? Então você pode com o osciloscópio verificar se esses clocks estão dentro da frequência e se o sinal está perfeito, porque qualquer variação que exista, tá? O computador não vai funcionar, a placa não vai funcionar, vai dar problema às vezes de travamento, várias coisas dessa natureza. Você pode ter uma placa que está travando muito, uma televisão que liga e logo depois desliga, né? E você não sabe o que é que está acontecendo, tá certo? Então, vamos lá, vamos falar um pouquinho sobre o osciloscópio, tá certo? E a nossa aula, deixa eu ir aqui, ó, mudar o slide. Opa. Vou mudar o slide. Então, o que é um osciloscópio? O osciloscópio é um dos instrumentos mais usados em teste e análise de defeitos em geral. É basicamente um dispositivo de apresentação gráfica que traça na tela o gráfico correspondente de um sinal elétrico, certo? Na maioria das aplicações, o gráfico mostra como o sinal varia no tempo. O eixo vertical da tela do display representa a tensão e o eixo horizontal representa o tempo, tá certo? O período, a largura de pulso, tá? A amplitude, o período e a frequência de um sinal podem ser medidos usando o osciloscópio, é lógico, né? Além disso, a largura de pulso, o ciclo de trabalho, o tempo de subida e o tempo de descida da forma de onda de um pulso podem ser determinados, tá? Você pode ter uma situação que você precisa saber qual é o ciclo de trabalho daquele sinal, tá? Qual o tempo de subida e qual o tempo de descida, tá? Para ele disparar algum circuito, tá certo? Tá? Lá tem um circuito que esse sinal vai disparar, tá certo? Então existe um tempo de subida e um tempo de descida. Isso se usa muito para projetos, tá, pessoal? Mas a gente tem que falar sobre isso também. A maioria dos osciloscópios pode mostrar pelo menos 2 sinais na tela ao mesmo tempo, possibilitando que a relação de tempo entre os sinais possa ser observada, tá certo? Ou, vamos dizer, uma ideia aqui, você ter 2 placas, uma com defeito e a outra que não está com defeito, tá certo? Coloca as duas na bancada, uma ao lado da outra, alimenta, energiza, tá certo? E um dos canais você coloca numa placa e no outro canal você coloca na outra placa no mesmo ponto, tá? E compara ali então os sinais para ver se a placa que está com defeito está com sinal idêntico à outra placa que não está com defeito. Isso é uma ideia, tá certo? Você pode ter diversas ideias, você pode usos do osciloscópio diversos, tá?
Então, isso aí é um jeito de se trabalhar que às vezes há necessidade de se fazer. Ou então você tiver esse sinal gravado no arquivo, você lê o arquivo e compara com a placa com defeito. Tá? Vamos mudar aqui novamente. Mudei aí a tela, pessoal. Quem não estiver vendo aí, então me avisa, viu? Porque às vezes eu mudo a tela aqui e você não consegue ver aí. O osciloscópio é muito utilizado em projetos eletrônicos e na bancada do técnico de manutenção. Na bancada, ele é um instrumento que facilita muito a análise de defeitos, bem como agiliza o tempo que o técnico leva nesta análise. Foi o que eu falei anteriormente. Tá? Com uma placa inverter daquela, que nós temos uma aula, eu mostro, ali com 15, 20 minutos você identifica o defeito. Só com o sinal, você botou em cima, viu? O sinal está deformado, você já sabe o que é. Você já vai ali, já sabe qual é o componente, faz aqueles testes básicos ali do componente e pronto, você já analisou, já sabe, tá certo? Você já viu aonde é o ponto defeituoso e qual é o componente que está com defeito. Tá? Antes dele estar entrando normal, na saída dele está defeituoso, está deformado, está com ruído. Então é ele. Tá? Ou o circuito que vem após ele. Né? Se você trocar o componente ou testar o componente independente, você vai ver que ele está com defeito, né? E você testa com multímetro, vamos dizer que se fosse um transistor, um MOSFET, alguma coisa, né? E na adjacente você já vê o sinal, trocando o transistor, você já vê um sinal perfeito na hora. Né? Saber utilizar esse instrumento na bancada vai dar ao técnico maior segurança na análise do defeito, bem como irá agilizar o seu reparo e garantir que realmente o componente trocado está funcionando como deveria, amplificando, transformando o sinal sem ruídos ou deformações, que são hoje os maiores causadores de defeitos em placas eletrônicas, que foi aquilo que eu falei anteriormente. Tá? As placas multilayers hoje dos equipamentos, como notebook, tablet, televisões LCD, essas televisões bem modernas, né? Equipamentos de áudio, tá certo? Eles são muito suscetíveis a ruídos, tá certo? Então, um ruído na placa causado por capacitores, transistores com problemas na junção, MOSFETs, circuitos integrados com problema, tá? Tudo isso vai lhe causar uma dor de cabeça tremenda, que se você não tiver um osciloscópio, fica muito difícil de você identificar o defeito, porque o multímetro não te mostra ruído, não te mostra deformação. Tá? Então, o técnico que sabe utilizar esse instrumento vai se destacar no seu meio, bem como sentir maior segurança em seus serviços, podendo dar garantias a seu cliente sobre o reparo realizado. Né? Então você está dando uma garantia que você sabe o que foi feito, você sabe o que é que está causando aquele defeito. Às vezes você pega uma placa, como nós já pegamos aqui, placa que você não usando o osciloscópio, você vai, troca o componente, o equipamento funciona 1, 2, 3 dias e volta a dar o defeito de novo. E você, mas por que está queimando isso aqui? Né? Por que está queimando esse MOSFET, por exemplo? Aí você não sabe. Aí quando você vai usar o osciloscópio, você vai ver o sinal PWM, o sinal do PWM está com uma pequena deformação, um pequeno ruído, um capacitor com SR alto, deformando a onda, né? Ou deixando passar ruídos depois da bobina, tá certo? Então isso aí, às vezes o notebook funciona, 1, 2, 3 horas, 2 dias, 3 dias, volta o defeito. Aí você vai e troca o componente de novo, aí queima de novo. Então, sem o osciloscópio você não sabe o que está acontecendo, tá certo? Então, o osciloscópio é um equipamento muito interessante e muito bom, tá? O osciloscópio pode ser utilizado para medir tensão, frequência e um determinado sinal que está presente no componente a ser medido, tá? A gente já falou sobre isso. Além de medir os sinais na placa, ele é também um poderoso voltímetro, onde podemos ver as tensões com valores de pico a pico, RMS e média, eu falei anteriormente, né? O multímetro comum, por exemplo, mede somente a tensão média da voltagem. Existem também multímetros RMS que mede a tensão média e RMS, mas são equipamentos caros. Tem multímetro desse aí que custa mais de R$1.000, custa mais caro que um osciloscópio, né? Então é melhor ter um osciloscópio nesse caso, certo? Com o osciloscópio digital podemos gravar sinais de um determinado ponto de teste e guardá-los em arquivos para posterior leitura e comparação, bem como analisar com mais calma o sinal, tá? Eu já falei sobre isso também. Vamos adiante. Existem 2 tipos de osciloscópios, né? 2 tipos básicos de osciloscópios. O analógico, tá? Que é aquele com tubo de RC pesadão, tá certo? Os mais antigos, né? E o digital, que são esses mais modernos. Podem ser usados para visualizar formas de onda digitais, todos os 2, tá? O osciloscópio digital, então, converte a forma de onda medida
em informação digital por meio de um processo de amostragem e um conversor analógico digital, ADC. Tá? A informação digital é então usada para reconstruir a forma de onda na tela. Ele é diferente do osciloscópio analógico. Tá? Já um osciloscópio analógico mostra as formas de onda em tempo real, à medida que elas acontecem. Então, neste caso do osciloscópio analógico, você não tem como gravar aquilo ali. Tá? Só se você ficar segurando e bater uma foto. Tá certo? Essa possibilidade, né? Para tudo existe um jeito, não é verdade? O brasileiro dá jeito para tudo, todo mundo dá jeito para tudo. Mas o osciloscópio digital, ele consegue gravar. Você pode dar um home stop, que vocês vão ver durante o curso, né? Existe um botão lá que você colocou no sinal, equalizou o sinal, tá? E aperta no home stop. Por exemplo, principalmente ele para aquele sinal na tela, você pode parar de medir na placa e ficar analisando o sinal. Tá certo? Ou comparando com um segundo sinal que está em arquivo, sem você precisar estar segurando a ponta do osciloscópio na placa. Tá certo? Então o osciloscópio digital tem muitas vantagens sobre o osciloscópio analógico. Apesar que o osciloscópio analógico também tem suas funções, tá? Tem as suas qualidades com relação à imagem, né? Se você for trabalhar com sinais LVDS, esses são sinais mais elaborados, né? Você vê um sinal, como se diz, mais perfeito, né, do que o digital. O digital ele sente uma dificuldade. Quem está acostumado com um osciloscópio analógico sente um pouco de dificuldade com o sinal do osciloscópio digital. Tá certo? Porque ele é reconstruído. Ele pega aquele sinal analógico e transforma em digital e depois reconstrói para a tela LCD. Então, às vezes, ele não fica bem bonitinho, né, como a gente está esperando no osciloscópio analógico. Tá certo, pessoal? Mas é muito superior em trabalho ao analógico. Tá? O osciloscópio digital é bem mais usado que o osciloscópio analógico hoje em dia, porque no caso ele é bem mais barato. Tá? Um osciloscópio digital hoje, na faixa de 50 MHz, está R$1.000 e poucos. Né? Um de 50 MHz analógico vai para lá de 2.000. Né? E não tem as mesmas funções que um digital. Tá certo, pessoal? Você não pode gravar a imagem, você não pode parar na tela, você não tem as informações de frequência, você tem que calcular a frequência pela largura de pulso. Tem várias situações que o digital é muito melhor do que o analógico. Tá? Entretanto, os dois tipos podem ser usados em diversas aplicações, sendo que cada um tem as características que o torna mais adequado para determinadas situações. Tá? Osciloscópios digitais são úteis na medição de pulsos transientes que podem ocorrer aleatoriamente ou apenas uma vez. Certo? Além disso, ele tem umas configurações que você faz que ele fica monitorando. Né? Além disso, pelo fato da informação relativa à forma de onda medida poder ser armazenada em um osciloscópio digital, ela pode ser visualizada algum tempo depois. Pode ser impressa na impressora, você também tem a opção de colocar uma impressora USB nela, né, e imprimir, ou completamente analisada por um computador ou outros meios. Tá certo? Aqui eu estou andando rápido porque eu já falei muito sobre isso no início da aula. Né? Algumas partes de um osciloscópio digital são similares às de um osciloscópio analógico. Entretanto, o osciloscópio digital é mais complexo do que um analógico, tendo geralmente um display de cristal líquido, né, LCD, no lugar de um CRT, que é aquele tipo raios catódicos, né, bem grandão, pesadão. Né? Em vez de mostrar uma forma de onda à medida que ela acontece na placa, né, o osciloscópio digital primeiro faz a aquisição da forma de onda analógica, medida, e a converte em um formato digital usando conversão analógica digital, que eu falei agora anteriormente no slide anterior. Né? Os dados digitais são armazenados e processados. Os dados, então, vão para um circuito de reconstrução e de display na sua forma original analógica. Tá? Boa noite a quem está chegando aí, pessoal. Certo? Aqui nós temos uma tela. Eu estou mudando a tela aqui, viu, Bruno, de Natal? Não sei se você está vendo, nós estamos aqui, diagrama de blocos de um osciloscópio digital, tá, pessoal? Eu estou nessa tela. Quem não tiver, eu mudei a tela aí. Tá? Me avise que eu volto e volto a colocar a tela novamente. Aqui nós temos um diagrama de blocos, por exemplo, de como funciona um osciloscópio digital, certo? Você tem aqui a ponta de prova, certo? Que pega na placa, né? O sinal a ser medido. Esse sinal vai entrar no circuito vertical desse osciloscópio, tá certo? Vai existir um circuito de disparo, que vai disparar o circuito horizontal, tá? E esse sinal que está aqui em cima,
ele vai entrar no circuito analógico digital, que vai converter isso em binário, né? Vai converter toda essa onda, esse sinal analógico, né? Em um sinal digital, uma palavra digital. Vai guardar isso na memória, tá certo? Da memória ele vai processar essa palavra, vai processar todo esse sinal, tá certo? E vai jogar então no display, vai reconstruir, vai ter um circuito de reconstrução dessa palavra digital para a tela de LCD. Então vai te mostrar aquela forma de onda, aquele sinal que você pegou na placa, num sistema digital, onde você pode gravar, pode mexer, pode parar, pode dar pausa, fazer zoom. Esse osciloscópio também faz zoom em determinados pontos do sinal que você pode pegar. Você pega um ponto do sinal e faz um zoom ali naquele ponto para você verificar melhor aquele detalhe do sinal, tá certo? Vamos adiante. Bom, o que é a ponta de prova do osciloscópio? Tá? A ponta de prova tem um ajuste que nos permite compensar a capacitância de entrada do osciloscópio. A maioria dos osciloscópios tem um sinal de saída usado para compensação de pontas de prova, que fornece uma forma de onda quadrada e calibrada. Tá bem aqui, tá? Todo osciloscópio tem essa entradazinha onde você tem uma forma de onda, né? Uma forma de onda de 1 kHz por 5 volts de amplitude, para você poder calibrar essa sua ponta, fazer a compensação da forma de onda quadrada, para que você, às vezes você tem 2, 3 pontas na bancada, né? Lembre-se sempre, pessoal, você não pode usar uma ponta de prova, por exemplo, essas pontas de prova ela tem uma capacidade, tá, de frequência. Por exemplo, você pega uma ponta de prova que vai a 20 MHz, tá? Tem ponta de prova de 60 MHz, de 70 MHz, de 100 MHz, 200 MHz, tem uma variedade grande. Você não pode usar um osciloscópio de 50 MHz e querer colocar uma ponta de 20 MHz, pessoal. Ela vai dar uma descompensação, né? Então o osciloscópio não vai conseguir medir aquele sinal adequadamente. Então, geralmente você compra o osciloscópio, é óbvio, se o osciloscópio for duplo traço, vem 2 pontas, tá certo? Vem 2 pontas capazes ali para 50 MHz, ou 60 MHz, ou 70 MHz, não importa. Você pode ter um osciloscópio de 50 MHz e utilizar a ponta de 100 MHz, não tem problema. Tá? Aquela ponta ela vai estar equilibrada e compensada até uma frequência de 100 MHz. Então você pode usar no osciloscópio de 20, no osciloscópio de 50, no osciloscópio de 70, sem problema nenhum, tá, pessoal? Você não pode usar ao contrário, tá? Tem um osciloscópio de 50 MHz, né? E querer usar uma ponta de 20 MHz. Não tem condições, tá certo? A forma de onda não vai ficar perfeita, ela vai ter um problema de compensação. Tá certo? Não vai também atingir a frequência. Vamos dizer que você esteja medindo um sinal de 40 MHz, essa ponta já não vai pegar esse sinal. Tá? Ela já vai. Não é que ela não vai pegar, ela vai pegar, mas vai estar muito atenuado. O sinal vai estar muito pequeno e não vai lhe dar, por exemplo, ela ter uma tensão, uma amplitude de 5 volts, ela pode dar uma amplitude de 2 volts. Tá certo? Porque não existe um problema de compensação aí no caso. Tá? Então essa ponta de prova é muito interessante. Existe ponta de prova, geralmente o osciloscópio digital, ele vem com uma ponta de prova de 10x. Tá? As pontas de prova são de 10x. Pelo menos no Tektronix, todas elas são de 10x. Tá certo? Mas você pode usar aquelas pontas de prova que você compra, independentes, que ela tem uma chavezinha que você pode botar 1x ou 10x de atenuação, de tensão. Né? De atenuação da tensão, de amplitude, tá certo? 1x é direto. Né? Se você mede 5 volts, é 5 volts. Agora, quando você quer medir 50, você bota no 10x, então você vai ter na escala dos 5 volts. Você vai aprender tudo isso no curso, a gente vai mostrar direitinho essas pontas de prova, como fazer compensação nessas pontas de prova. E são muito interessantes, sempre produtos de qualidade. É muito interessante você usar produtos de qualidade, tá, pessoal? O nosso curso vai se basear bastante nessa área de manutenção, tá? Nós vamos dar um foco maior na área de manutenção. Tentar passar para vocês como vocês utilizam, como vocês devem utilizar o equipamento na área de manutenção. Na área de notebook, na área de televisão. Eu vou ver se consigo aqui tablet, eu vou ver se consigo pegar em celular também, ver se consigo algum celular para poder passar isso para vocês também. Tá certo? Então, o certo é que vai ser notebook e placas de televisão. Eu vou passar várias dicas para vocês, várias maneiras que vocês têm
para utilizar o osciloscópio, tá? O osciloscópio digital, vamos passar aqui para uma tela onde mostra ele, certo? Nós temos a tela do osciloscópio, né? A tela LCD. Vou ver aqui um mouse, pronto. A tela LCD, tá certo? Nós temos um menu lateral nesse modelo, tá? No 1052B, nós temos esse menu. A maioria dos osciloscópios digital ele tem esse menu lateral. Nós temos várias posições aqui embaixo do sinal que nos dá frequência, tensão, período, tá? Tempo de subida, tempo de descida. Você escolhe o que você quer que apareça aí nessa tela, tá? Então, aqui nós temos são 2 canais, é um osciloscópio de 2 canais que nós vamos trabalhar no curso, tá? Canal 1 e canal 2, tá certo? Nós vamos mostrar como utilizar essa área de função, que é a função vertical do osciloscópio. Deixa eu passar para a próxima tela, que na próxima tela aqui nós temos ele melhor. Vamos ver aqui. Está maior, né? Aqui na próxima tela está maior. Então nós temos essa parte aqui que chama-se vertical, tá? Que são os 2 canais. Nós vamos mostrar como vocês devem. Aqui não passou a tela, Jânio. Espera aí, Jânio, deixa eu voltar aqui então. Só um instante. Vê se passou agora aí, Jânio. Bom, eu troquei a tela aqui, nós estamos no painel do osciloscópio, tá certo? Então, beleza. Então vamos olhar aqui o vertical, cada canal, como você faz para ligar os canais, como você faz para calibrar esses canais, que tipo de entrada você quer, se você quer entrada CC, CA, tá? Tem várias situações, se você quer que ele funcione a 20 MHz, ele quer que funcione assim até 50 MHz, tá? Então tudo aqui nessa área vertical. Tem a somatória matemática das formas de onda, tá? Tem várias situações aqui, você pode ter um sinal de referência, gravar um sinal de referência, tá? Gravar um sinal de referência para comparar com outro sinal, tá certo? Tem várias situações que a gente vai mostrar dentro do curso em aulas, certo? O canal 2 é igual ao canal 1, é idêntico, tá? A configuração que você for fazer para o canal 1 é a mesma do canal 2. Vocês vão ver esses controles, como utiliza esses controles, tudo bem direitinho. Nós temos também a posicionamento horizontal, que é o posicionamento... Bom, eu falei, posicionamento vertical, a gente vê a amplitude, né? As tensões por divisão do sinal. Tá? No sinal horizontal, no controle horizontal, a gente vai ver a posição desse sinal na tela. Tá? O sinal de frequência, período, largura de pulso, tá? Os comandos todos de horizontal, né? Tempo, base de tempo, que é nesse botão aqui, a posição dele na tela. Tá? Então a gente vai mostrar bem direitinho como é que vocês fazem, como é que vocês utilizam esses controles, tá? E como vocês devem utilizar esse controle, sim, em que determinadas situações se deve utilizar esses controles. Tá? Trigger é um controle muito importante, tá, pessoal? É um controle muito importante, que é ele que vai fazer com que você pare o sinal na tela e que você coloque lá, vamos dizer que você coloque 2 períodos na tela. Então o trigger, tá? Que é um controle que vai estabilizar esse sinal para colocar na tela, para você ver lá o sinal bem direitinho na tela. Esse trigger é muito importante, a gente vai mostrar para vocês como trabalhar com o menu. Ele tem um menu, tá certo? Que você tem várias situações de trigger, tá? Trigger para vídeo, né? Trigger para sinais digitais, para sinais analógicos. Então esse menu aqui, ele tem várias situações que você pode configurar o seu osciloscópio para então fazer o trigger mais correto, perfeito, né? Nós temos um botão também de Force Trigger 50%, que também vamos mostrar esse controle, tá? Nós temos aqui cursor, tá? É um botão onde que você, apertando, você escolhe se você quer o cursor vertical ou se você quer o cursor horizontal. Então são 2 cursores que você coloca num determinado ponto do sinal, num determinado local do sinal, e você vê ali, ele vai lhe dar período, vai lhe dar largura de pulso, vai lhe dar o tempo em nanosegundo, microsegundo, milissegundo, não importa, ele vai lhe dar aquilo ali, você mede aquele ponto, né, do início do sinal ao término do sinal, então você vai ter exatamente, perfeitamente qual é a frequência, né? Ali você pode até calcular se quiser, né? Apesar que o osciloscópio já lhe dá aquela frequência, certo? Mas você pode precisar disso, tá? E também tem o cursor de vertical, né? O cursor de vertical, ele vem a amplitude, tá certo? Você coloca na parte mais baixa do sinal, do início embaixo,
com a parte do topo, ele vai lhe dar exatamente o ponto de tensão, né? Vai te dar pico a pico, o ponto pico a pico de tensão para você poder saber se aquela forma de onda está realmente, tá? Da maneira especificada pelo fabricante ou pelo que você quer, no caso. Tá? A gente vai ensinar isso em aula, vai dar a demonstração. As nossas videoaulas são todas em bancada, tá, pessoal? Isso aqui é uma aula teórica, nós estamos fazendo uma aula teórica só com fotos, tá? Mas as aulas são todas em bancada. Vocês vão ver o osciloscópio funcionando e eu mexendo em todos os botões e controles, ensinando como é que faz, isso repetindo, né? Nós temos aqui também um botão de zoom, que você pode fazer um zoom em determinados pontos do sinal, tá? Nós temos um botão aqui, Missouri, que é medidas, tá? Você pode escolher vários tipos de medida no osciloscópio, várias situações que você precise, tá? No osciloscópio a gente vai fazer aulas bem detalhadas sobre isso. Nós temos um botão aqui de Save Recall, né? Que também você pode gravar e recuperar, ou gravar ou recuperar, né? Ou ler, né? O sinal que você gravou, tá certo? Nós temos um botão aqui com diversas funções, tá? Inclusive esse osciloscópio, nesse caso aqui, ele trabalha até com frequencímetro, com números na tela. Ele não bota sinal, ele bota um número, que nem um frequencímetro normal. Ele coloca um display numérico na tela e ele funciona como se fosse um frequencímetro, tá? Logicamente que muito melhor do que um frequencímetro, tá certo? Que ele tem uma capacidade de entrada, uma impedância de entrada muito superior ao frequencímetro, sem causar problemas na placa, tá certo? Quem já viu minhas aulas lá, eu já falei sobre isso, né? Ele tem uma ajuda, se você precisar de alguma ajuda determinada, algum controle, tá certo? Ele tem esse botão de help também, de ajuda. No padrão português, em várias línguas, tá? Ele tem aqui configuração padrão, o default, né? Setup default, que nesse caso aqui você mexeu, fez várias configurações no osciloscópio, aí você vai para mexer com uma outra placa, um outro sistema, uma outra situação, aí você aperta o default, o setup default, e ele volta ao original de fábrica, certo? Ali você pode novamente reconfigurar o osciloscópio para uma outra situação de bancada que você necessite, tá? Para você não ter que reconfigurar tudo, você aperta esse botão e acabou, né? Tem o utility, né? O utilitário, que são várias situações. Cada vez que você aperta esses botões aqui, pessoal, aparece um menu na lateral aqui da tela, tá? Onde você tem esses botões aqui de controle, de cada menuzinho daquele na lateral, né? Que você pode apertar esse botão, já vai mudar para um outro menu, aí você, com esse outro botão aqui, esse botão maior, você seleciona, né? Para cima ou para baixo, né? E aperta esse botão e ele seleciona como OK, né? Tá? Como um Enter, né? Certo? Ele geralmente acende um LEDzinho quando ele está funcionando, tá? Nós temos esse botão aqui que eu também esqueci de falar, que é um botão de gravação. Você aperta aqui, ele já se prepara, já lê o pendrive, já pergunta se você colocou pendrive, se não colocou, ele já faz análise do pendrive ou da impressora para ver que tipo é, para poder então mandar a gravação para lá, tá? Agora nós temos 3 botões muito interessantes aqui desse lado, do lado direito, tá? É o Run Stop, né? Executar parar em português, tá? Que você, por exemplo, você mediu aquele sinal, você pegou o sinal Beto, é o TBS 1052 da Tektronix, tá? É o modelo do osciloscópio. Então, você tem esse botão Run Stop, que você, por exemplo, você bota a ponta na placa, mediu o sinal, pegou, equalizou, né, o sinal na tela, tá certo? Aí você aperta o Run Stop, pronto, você não precisa ficar segurando mais a ponta na placa, tá certo? Você já tem um sinal na tela, aquele sinal que está lá presente naquele ponto da placa. Aí você ali pode analisar, pode aumentar a base de tempo, diminuir a base de tempo, aumentar a amplitude, diminuir a amplitude, virar o sinal para cá, para lá, e você pode então fazer uma análise desse sinal, com melhor situação, tá? Nós temos o single, é o único, não vou mostrar para vocês em aula, não adianta falar aqui que vocês não vão entender, isso aqui é interessante ver na prática, tá? E nós temos a tecla de ajuste automático. Essa tecla aqui é a mais importante para o técnico de manutenção, tá certo? Por exemplo, você está medindo um sinal ali, você vai mudar de ponto. Você está medindo aqui uma frequência 32.768 kHz de uma multi-I/O e vai passar então para os 14 MHz, que é o cristal que vai do gerador de clock, por exemplo, do notebook. Nós estamos falando do notebook, tá? Aí você vai para 14 MHz, porra, a configuração é outra, né? Então você coloca lá no cristal de 14 MHz e aperta a tecla Auto Set,
Na hora que você aperta essa tecla Auto Set, o osciloscópio vai se autoconfigurar sozinho, sem você precisar estar mexendo em botão de vertical, nem de horizontal, nem de trigger, nem nada, ele faz sozinho. A única coisa que ele pode acontecer é ele colocar um período só na tela, tá? E o sinal fica grande demais. Aí você vem, então, no botão aqui de base de tempo do horizontal e ajusta para 1, 2, 3 posições na tela, né? Ou ajusta aqui a amplitude da maneira que você quer. A melhor maneira de você ver aquele sinal na tela, tá certo? Carlos, todos os osciloscópios digitais, eles têm esses controles, room, stop, auto set, tá? Setup padrão, utilitários, funções, medidas, cursores, todos eles têm, tá? Alguns não têm certas funções. Esse TBS 1052, ele tem diversas funções, tá certo? Como ele faz inclusive zoom, né? Ele faz zoom de sinal. Tem muitos, eu tenho um outro aqui que é o 2001, que é também da Tektronix, que não faz isso aí, tá? Mas isso aí é de menos. São coisas que acrescentaram, né, no osciloscópio para facilitar a vida da gente, tá certo? Mas todos eles gravam, todos eles têm um botãozinho de gravar, gravam tela, inclusive que eu ia falar também, ele vem com um software muito interessante para você instalar no seu computador. Tá? Então você conecta o osciloscópio via USB com sua máquina, com o seu computador, tá certo? Lá roda um software da Tektronix, nesse caso é Tektronix, nos outros eu não vou falar de outras marcas aqui, e outras marcas também tem o software também, certo? Que é um software especial que vai mostrar a tela, onde você captura a tela do osciloscópio. Tá? Então vai ter um comando lá, você vai ver isso em aula, nós vamos passar isso bastante em aula, no curso, vocês vão ver isso demais no curso, tá? Gravações em tela, você pode ter uma televisão na sua frente, como eu tenho aqui, vou mostrar para vocês, eu tenho um LCD de 36 polegadas na minha frente na bancada, em que eu conecto o computador, conecto na USB, tá? E eu capturo a tela do osciloscópio, jogo na tela da TV e eu estou vendo lá o sinal bem grande na tela, tá certo? Então tem várias facilidades, vocês vão ver tudo isso no curso. O curso, nós vamos basear o curso todo na ajuda, tá? Como vocês vão utilizar, como vocês devem utilizar, o que vocês podem fazer, o que não podem fazer, os cuidados que tem em medir determinadas sinais, locais onde você não pode, tá? Medir sinal, tá certo? Lugares perigosos, como em fontes de televisão e tudo mais, que tem tensões muito elevadas, tá? Terras separadas, existem várias fontes que tem o terra separado, são terras independentes, são diferentes os terras, né? Você não pode colocar o terra do osciloscópio e querer medir do outro lado, você pode dar um curto, queimar seu osciloscópio, e outras situações mais que então nós vamos mostrar para vocês durante o curso, tá certo? Esse nosso curso, nós estamos pretendendo dar mais uma aula, no final nós vamos fazer uma outra aula dessa online, tá? Para o pessoal que está matriculado, logicamente nós não vamos abrir mais para ninguém, né? Vai ser para o pessoal que está matriculado, vai ter um outro, no final nós vamos fazer tirar dúvidas e outras dicas mais que o pessoal necessite, tá certo, pessoal? Então é isso, a nossa aula de hoje vai ficar por aqui, tá? Vocês podem, quem não se matriculou ainda, tiver interesse de se matricular, o nosso curso não está caro, tá certo? Um curso não está caro, são vídeos de alta resolução, 720p, tá? Disponíveis 24 horas na internet, no Vimeo, com senha, tá? Você pode ver a qualquer hora do dia, a qualquer hora da noite, da madrugada, quantas vezes você quiser, para cima e para baixo, né? Esse osciloscópio Tektronix, o Beto, lá na Farnell, tá eu comprei por 1.055 com frete gratuito, viu? Então esse preço que você está pegando, 1.290 aí tá alto, viu? Lá na Farnell, procure farnellnetwork.com.br, que você vai ter esse osciloscópio 1.055 sem frete, com frete gratuito, tá? E você pode ir lá pagar no seu cartão até 12 vezes, parece, viu? Então nós temos esse curso aí, vocês podem se matricular na nossa loja, labelnet.com.br. Aqui nós temos o endereço da nossa loja, tá certo? Deixa eu ver aqui, ver se o mouse aparece aqui.
Esse mouse às vezes é danado, ele não quer aparecer, né? Mas vai aparecer agora. Então nós temos aqui na nossa loja labelnet.com.br, você pode ir lá se matricular, tá? Não quer dizer nada, você pode se matricular hoje, na sexta-feira, no melhor dia do seu cartão de crédito, não tem problema, são aulas gravadas, tá? Essa primeira aula aqui foi uma aula gratuita, nós abrimos para todas as pessoas que têm interesse em fazer o curso, que querem conhecer um osciloscópio, que não tem um ainda, mas que vão pretender fazer o curso futuramente, né? Ou tem um osciloscópio na bancada e não sabe utilizar, está lá jogado, né? Ou tá subutilizado, né? Então esse curso vai lhe dar todas as informações necessárias para que você possa utilizar esse osciloscópio da maior maneira possível e agilizar o seu trabalho. É isso que eu quero que vocês entendam, tá? Que esse equipamento, ele agiliza o trabalho da gente, tá certo? E ele nos dá uma segurança, né, que o serviço ficou perfeito, tá certo? Vocês vão ver, nós temos aquela aula demo, não sei se quem não viu ainda, vá lá no meu canal do YouTube. Eu vou botar aqui o meu canal do YouTube para vocês. Quem não sabe ainda, né? Estou digitando aqui, pessoal. Tá aí, meu canal do YouTube é Rômulo Filho, tá? Nós temos lá uma aula demo desse curso aí, que eu dou uma pequena demonstração teórica, tá? Sobre uma aula prática sobre televisão. Como identificou o sinal que identificou, lá a fotografia do sinal, essa coisa toda, para vocês verem. Agora, no curso é diferente. No curso eu vou pegar o osciloscópio na bancada e vou mostrar em loco, né? Você vai ver ele funcionando, tá certo? Você vai ver ele eu medindo o ponto que eu estou medindo, você vai ver o esquema, tá? Eu vou colocar o esquema, eu medir nesse ponto, eu vou medir esse ponto aqui da placa, vai dar esse sinal, teria que ter isso, mas não tem esse, né? Aí situações que eu faço, tiro o transformador para mostrar que o sinal da entrada está perfeito, que na saída do transformador está deformado, aquela coisa toda. Vocês vão ver como utilizar o osciloscópio na prática mesmo, na prática de bancada. Nada de enrolação, nada de corte de vídeo, de edição de vídeo, nem coisa nenhuma. Tá? É tudo feito em loco ali na bancada mesmo, como se você estivesse trabalhando. Você vai ver eu trabalhando, eu mostrando para vocês como se identifica o defeito no computador ou no notebook, na televisão LCD, né? Os equipamentos que eu consegui aqui para ajudar vocês, eu vou fazer aulas, tá? Aulas dentro do curso para vocês poderem ter bases, né? E sempre com esquema. Eu não vou deixar de fazer sem esquema, vai ser sempre com esquema, tá, pessoal? Vocês vão ver a análise esquema, placa e sinal, né? Para vocês identificarem realmente. Eu vou dizer por que aquele sinal está ali, por que ele está presente, como ele deve ser, como você deve medir, que tipo de sinal que deve, por que ele está deformado, aquela coisa toda, tá? Então nós vamos ficando por aqui hoje na nossa aula, tá? Eu espero que vocês tenham gostado aí da aula. Apesar de ser uma aula gratuita, uma aula de apresentação do curso, tá? Mas a gente fala um pouquinho sobre o osciloscópio para vocês conhecerem, né? Tem pessoas que não conhecem, nunca mexeram no osciloscópio e vocês vão achar muito interessante, tá? Vocês vão ver que a vida do técnico com o osciloscópio na bancada e o técnico sabendo utilizar aquele osciloscópio, você vai ver a diferença que existe na manutenção, tá? Placas que você poderia passar ali 2, 3 dias, às vezes em 15, 20 minutos você consegue identificar o defeito na placa, tá? Vamos dizer que você tem uma placa, vamos dar uns exemplos agora, né? Eu tenho uma placa de fonte de televisão que eu não tenho sinais PWM, não tenho um sinal de 5 volts que vai alimentar, ou 3,3 volts, que vai alimentar a main unit, por exemplo. Tá? E por que não está ocorrendo aquele sinal? Então você vai com o osciloscópio, tá, a entrada, sinal PWM, pega o circuito integrado lá, mede, vê as tensões dele com o próprio osciloscópio, você não precisa ter multímetro, você vê as tensões de entrada, tensão de alimentação, pega o datasheet dele, ou o esquema, se você tiver, melhor ainda, né? Aí você vê as tensões com o próprio osciloscópio, tá? Aí você vê os enables, os sinais de enable, os sinais de PWM, se está deformado, se não está, a entrada, o gate do MOSFET, a saída do MOSFET, a entrada no transformador, né? O secundário do transformador, pô, num instante, cara, coisa de 15, 20, meia hora, vamos dizer que você leve para montar essa placa na bancada, depois que você montou e energizou a placa na bancada, você com o osciloscópio, num instantinho, você vai ali e identifica onde está o problema. Por que aquele sinal não está sendo gerado, por exemplo? Né? Então você já identifica bem rápido.
Tá? Enquanto se você não tiver o osciloscópio, você pode levar um tremendo tempo aí. E tira a peça, e tira isso, tira aquilo para medir, e tira resistor para medir, e tira não sei o quê. Cara, é muito complexo a manutenção. Tá? Quem sabe usar o osciloscópio, meu amigo, às vezes nem usa o soldador e a situação de ar quente, nem multímetro o tempo todo. Vai só com o osciloscópio, chega lá, identificou, pronto. Aí vai usar o soldador ou a estação de ar quente para tirar aquele componente, botar um novo no local e fazer os testes necessários. Viu? É muito legal, muito legal. O osciloscópio, pessoal, eu trabalho com osciloscópio há mais de 40 anos. Tá? Então o osciloscópio é um equipamento que é indispensável para mim. Eu tenho 2. Para você ter uma ideia, eu tenho 2 osciloscópios na bancada e tenho um analógico que eu nem uso mais. O analógico eu não uso mais não. Tá? Mas eu tenho 2 osciloscópios digitais que eu trabalho com ele direto. Né? Ele me ajuda, me facilita demais. Tá certo, pessoal? Então nós ficamos por aqui. Eu vou deixar aberto o chat aqui para responder para vocês. Né? Responder aí a alguns questionamentos que vocês tenham. Tá certo? Se vocês quiserem fazer perguntas aí, fiquem à vontade. Certo, cara. Você está trabalhando há 2 anos com analógico. Você deve estar sentindo bastante diferença, né? O digital é muito melhor, né? Muito melhor. Ele não tem aquela imagem bonitinha que dá o analógico, né? Que é aquela imagem agradável que, como a gente diz, dá um tesão, né? Mas o digital é muito mais prático, né? Cara, realmente é uma ótima ferramenta para quem sabe usar, né? Sim, Bruno, com certeza, 25 MHz ele serve, tá? Ele logicamente não tem a capacidade, por exemplo, se você for mexer com placas de notebook, placas de televisão, né? Você até tem várias frequências, por exemplo, de PWM que são em kHz, tá certo? Então dá para você ver alguns clocks de placa de notebook, 32,768 kHz, 14 MHz, 25 MHz, dá para você medir tranquilamente com o teu 25, viu? Dá para você ver sinais. Agora, os sinais LVDS já seria interessante um osciloscópio de 50 MHz para cima, para você ter uma definição melhor da forma de onda, tá certo? Mas dá para você medir tranquilamente, tá? O Carlos está dizendo, mas tem que saber utilizar. Exatamente, para isso nós estamos fazendo esse curso, né? Para isso nós estamos ajudando vocês, dando esse curso aí para ajudar a quem tem osciloscópio, quem tem interesse de comprar osciloscópio, poder ter um curso também que vai lhe ajudar na manutenção, tá, pessoal? Esse curso é voltado para a manutenção, não é voltado para projeto, não, tá? Carlos Rodrigues, quando será a próxima aula? Bom, Carlos, essas aulas estão sendo gravadas, viu? Já vão estar disponíveis lá no site, tá certo? Eu vou colocando, eu vou disponibilizando conforme eu vou gravando. Os vídeos eu vou estar disponibilizando já no site, viu? Esse daqui também eu estarei gravando, eu estou gravando e vou colocar no site também, tá certo? Só não vai estar gratuito, que eu não vou deixar gratuito mais em YouTube nem nada não, ele vai estar somente para os alunos que estiverem matriculados. Deformações em Ripple, em linhas VCC, sim, Carlos, a gente vê as deformações, né, que são chamados ripples, tá? Por exemplo, um capacitor com baixa capacitância, tá? Ou um capacitor com SR muito alto, ele vai gerar um ripple, né? Que são aquelas deformações da linha, né? Do sinal de tensão, né? Por exemplo, no notebook depois de uma bobina, tá certo? Ele tem que ter bem retinho, né? Então você vê as deformações, dá para você saber se é o capacitor, trocando o capacitor ali, dá para você saber o que está acontecendo, e aquilo ali, ele bloqueia o funcionamento de notebook, viu? Bruno, o professor caiu aqui, não... tá, dá certo de 25 MHz? Sim, Bruno, sim, eu tinha explicado, eu vou falar novamente. Dá certo, Bruno, tá certo? O 25 MHz dá para você fazer alguma coisa, tá?
Geralmente nós estamos usando de 50 MHz para cima, tá? Mas o 25 MHz dá para você pegar os clocks da placa de notebook, da televisão, os sinais PWM é na faixa de kHz, tá certo? Dá para você verificar perfeitamente com 25 MHz, sem problema nenhum, viu? Logicamente, sinais LVDS, tá? Sinais mais aprimorados, de maior frequência, né? Então é mais interessante um osciloscópio de 50 MHz para cima, tá? Então, eu fiz a compra do curso, como funciona? Eu vou ter acesso... Sim, Carlos, já mandei um e-mail para você, verifique lá seu e-mail. Você já recebeu o login, já recebeu senha, tá? Você já tem acesso ao site, tá certo? O site já está pronto, já tem acesso ao site. Somente os vídeos eu não liberei ainda, tá? Eu vou começar a liberar os vídeos agora, viu? A partir de amanhã a gente já vai começar a liberar vídeos, tá certo? Nós estamos gravando aí nos vídeos, tá? Nós estamos fazendo os vídeos com bastante calma, com bastante cuidado, para que você possa entender bem direitinho tudo, tá certo, Carlos? Beleza, Bruno, nós aguardamos sua matrícula, viu? De 25 MHz dá para você fazer muita coisa, dá para fazer quase tudo no notebook, viu? Não se preocupe com isso não. Só os sinais LVDS que você vai ter um pouco de dificuldade, mas isso aí não quer dizer nada não. Você vai acabar aprendendo com o seu 25 MHz, o sinal mesmo um pouco deformado lá, você vai ver que o sinal está presente, tá? Isso também é muito importante. Sim, Moisés, vai ter um certificado, tá certo? Todo curso da Top Treinamentos tem certificado, tá certo? Todo curso da Top Treinamentos tem certificado, pessoal. Ao final do curso, vocês receberão um certificado, logicamente, é um certificado de presença, né? Não é um certificado homologado pelo MEC, nem coisa nenhuma, não. Mas é um certificado de presença mostrando que vocês fizeram o curso com a gente, a carga horária, aquela coisa toda, viu? Carlos, mas eu mandei 2 e-mails. Um foi pelo e-mail do site e outro foi pelo e-mail que você cadastrou lá no Labelnet, viu? Você cadastrou um e-mail lá na loja, eu mandei por esse e-mail. Esse e-mail que está cadastrado no curso, viu? É bom você olhar aquele e-mail que você cadastrou lá no curso, porque foi através dele que nós enviamos. Se você tiver dificuldade, entre em contato comigo, tá? Mande lá professor@toptreinamentos.com.br ou suporte@toptreinamentos.com.br, se você não encontrar um e-mail, que eu repasso para você, não tem problema nenhum não, viu? Eu mando novamente um e-mail para você. Obrigado, Bruno. Moisés, você vai ver que é bastante interessante o uso do osciloscópio, sabe? Os meus alunos aqui presenciais, que estiveram aqui, que eu mostrei, né? Eles acharam muito interessante, é bastante rápido a maneira que você faz a manutenção, né? Você está vendo o que está acontecendo, né? Uma coisa é você estar olhando para a placa com um multímetro e você não está vendo o que está acontecendo. Você não sabe se existe um clock, você não sabe se a BIOS está se comunicando com a multi-I/O, se está se comunicando com a ponte sul ou com o PCH, no caso, né? Mas com o osciloscópio você sabe se ela está se comunicando, se ela está sendo habilitada, se ela está escrevendo, se ela está lendo, tá? Você sabe tudo com o osciloscópio, dá para ver bem direitinho. Eu vou mostrar isso aí para vocês bem direitinho nas aulas do curso, viu? Sobre aqueles osciloscópios que são ligados em PCs, tem a mesma coisa, tá, o Etivaldo? O Etevaldo, algumas funções eles não têm, tá? Mas aquelas funções de gravar tela, de vertical, horizontal, trigger, tá? Funções de diversas funções, vídeo, entrada CC, entrada CA, todas elas são iguais. As funções básicas no osciloscópio digital, aqueles de PC, eles têm as mesmas funções básicas, viu? Logicamente, esses osciloscópios Tektronix, né, e outras marcas mais aí, eles têm algumas funções características dele, né, tá, que você não encontra de computador. Mas tem umas também em computador que você não encontra nesses osciloscópios portáteis, tá certo? Existem algumas coisas lá que também você não encontra nos osciloscópios portáteis, certo? E agora você usa no osciloscópio de PC, você usa 2 canais, né, de USB, você precisa ter 2 USB livres, tá? Mas funciona beleza, cara. Funciona beleza, eu já tive aqui, já vendi esse tipo de osciloscópio, já usei aqui. É idêntico, somente que não tem a tela LCD. Você usa o seu monitor, tá certo? Você usa o teu PC e o teu monitor, né?
Tem as mesmas funções, sim, Etivaldo, tem as mesmas funções, tudo igualzinho, viu? Moisés, obrigado, Moisés. O pessoal pediu muito. Eu já fiz 3 palestras sobre osciloscópio, né? E o pessoal estava me pedindo bastante um curso de osciloscópio, mas eu fiquei em dúvida. No início eu comecei a montar um curso muito complexo, dando detalhes de sinais, um monte de coisa, sabe? Que era mais voltado para projetos. E isso aí não ia interessar para o pessoal, né? Não ia interessar para vocês. Vocês que fazem manutenção, interessa para vocês saber se a forma de onda está presente, se a forma de onda tem deformação, se existe ruído, se aquilo ali é o correto, que você pode gravar, você pode compensar, você pode pegar aquela forma de onda e comparar com outra placa. É isso que interessa para você na manutenção, é isso que vai agilizar e você vai ganhar teu dinheiro, tá? O restante você pode futuramente analisar, fazer curso. No nosso curso nós vamos tentar colocar para vocês aí apostilas de outros professores, tá? Apostilas de outros cursos que eu tiver por aqui, eu vou colocar tudo lá para vocês baixarem em PDF, que aí já mostra um monte de como você calcula isso, calcula aquilo, período, né? Como é que se calcula a frequência, essa coisa toda, que isso aí para vocês não interessa na manutenção, tá certo? Moisés, realmente você... porque eu não consigo guardar todos, né? Mas são muitos alunos, a gente tem muitas pessoas, somente aqui nos cursos presenciais, né? A gente tem mostrado isso, é muito interessante você ter o osciloscópio, tá certo? É como eu sempre digo, numa placa, a última coisa que eu coloco na placa, a última coisa que eu coloco em qualquer placa que eu estou fazendo manutenção é o soldador. É a última coisa que eu uso. Assim é o extremo, é lá no final, quando eu preciso realmente tirar um componente para analisar esse componente do lado de fora, ou para substituir o componente, tá? É a última coisa, porque eu uso o osciloscópio, multímetro, osciloscópio, o capa-cheque, né? Dependendo da função que você está precisando ali na hora, né? Mas o osciloscópio para mim é o básico, eu uso direto o osciloscópio, com ele eu faço tudo, eu vejo todas as tensões, todos os sinais da placa, eu não preciso de mais nada, tá certo? É o básico. Se você for usar o multímetro, você vai usar lá. Eu uso o multímetro para quê? O meu multímetro às vezes não sai nem dali do continuidade, né? Do BIP, como o pessoal chama, tá? Para mim ver continuidade, para ver se existe um curto naquele local. Já o osciloscópio não dá para ver isso, né? Então o multímetro tem a sua função também, tá? Não é desvalorizando o multímetro, não. Ele tem a sua função, tá certo? O capa-cheque tem a sua função, o capacímetro tem a sua função, cada um tem a sua função, tá? Mas o principal para mim é o osciloscópio, tá? Você pode analisar uma placa, energizar a placa, analisar a placa só com o osciloscópio. Com ele você identifica o defeito da placa com certeza. Bom, pessoal, vocês têm mais alguma pergunta? Eu tenho que... nós já estamos a mais de 1 hora de aula, tá certo? Eu gostaria de terminar por aqui para não ficar muito extensa essa aula. Se vocês tiverem mais alguma pergunta, pode fazer a pergunta, não tem problema não. Eu também estou no Facebook, né, direto, no Skype, meu Skype é Rômulo Fi, tá? O Facebook Rômulo Filho, meu canal no YouTube Rômulo Filho, tá? E também vocês podem pedir suporte para mim no suporte@toptreinamentos.com.br, que é nosso e-mail de suporte, ou no professor@toptreinamentos.com.br, que eu teria o maior prazer de responder para vocês, de ajudar vocês na compra do osciloscópio. Se vocês quiserem comprar o osciloscópio, quiserem perguntar, mande lá o link de onde vocês estão comprando, que eu dou a ideia para vocês, se está caro, se não está, se vale a pena, se é bom, se não é, tá certo? Então, uma boa noite para vocês, eu agradeço a presença de todos vocês, né? Muita gente na sala, tá? Eu agradeço a presença de vocês todos, tá certo? Agora, é aquele tal negócio, muita gente está acostumado que eu coloco essa aula que está sendo gravada, né? Que eu coloco disponível lá no YouTube de graça. Não vai estar de graça, tá, pessoal? Essa aula vai estar, e as próximas aulas estarão somente no curso, só para quem então se matricular no nosso curso de osciloscópio, tá certo? E eu vou falar mais um pouquinho, nós temos outros cursos também, temos curso de eletrônica, curso de Rebellion, né, de BGA, tá certo? Nós temos cursos completos de notebook, pessoal. Temos curso de equipamentos de bancada que ensina vocês a trabalhar com os outros equipamentos multímetros e outros mais, tá certo? Então uma boa noite para vocês todos,
Muito obrigado pela presença de vocês, tá? Até uma próxima palestra, né? A próxima palestra e até as próximas aulas para os alunos que estiverem matriculados, que foram nossos alunos. Muito obrigado pela presença de todos. Boa noite.